Antigo Testamento, Juízes, capítulo 7, versículos de 1 a 25. Jerobaal, isto é, Gedeão, levantando-se no dia seguinte bem cedo, foi acampar na fonte de Arode com todo o povo que o acompanhava. O acampamento madianita encontrava-se ao norte da colina de Moré, na planície. O Senhor disse a Gedeão: a gente que levas contigo é numerosa demais para que eu entregue Madian em suas mãos. Israel poderia gloriar-se à minha custa, dizendo: foi a minha mão que me livrou. Manda, pois, publicar esse aviso para que todos ouçam: quem for medroso ou tímido, volte para trás e deixe a montanha de Gilboé. 22.000 homens voltaram, ficando ainda 10.000. O Senhor disse a Gedeão: ainda há gente demais. Faze-os descer às águas e ali farei uma escolha. Aquele que eu te dizer que irá contigo, este te seguirá, e aquele que eu não te designar, ficará. Gedeão fez, pois, descer o povo junto às águas, e o Senhor disse-lhe: porás à parte todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, e de outro lado aqueles que se puserem de joelhos para beber. Ora, o número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todo o resto do povo se pusera de joelhos para beber. O Senhor disse a Gedeão: com os 300 homens que lamberam a água, vos salvarei e entregarei Madian nas tuas mãos. Todo o resto do povo volte para a sua caça. Gedeão guardou os víveres do povo e suas trombetas e despediu todos os israelitas, cada um para a sua tenda, só conservando os 300 homens. O acampamento madianita estava embaixo, na planície. Durante a noite seguinte, o Senhor disse a Gedeão: levanta-te e ataca o acampamento, pois eu entreguei em tuas mãos. Todavia, se tens medo de descer só, leva contigo Fara, teu servo. Ouvirás o que eles dizem, e te sentirás assim encorajado para atacar o acampamento. Gedeão desceu, pois, com Fara, seu servo, até onde estavam os postos avançados do acampamento. Ora, os madianitas, os amalecitas e todos os filhos do Oriente estavam espalhados pelo vale, tão numerosos como gafanhotos, e seus camelos eram também inumeráveis como a areia das praias. No momento em que Gedeão se aproximou, um homem estava justamente contando um sonho ao seu companheiro. Eis, dizia ele, o sonho que tive: um pão de cevada rolava sobre o acampamento de Madian e, chocando-se com a tenda, lançou-a completamente por terra. O companheiro respondeu: isso não é outra coisa senão a espada de Gedeão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou em suas mãos Madian e todo o acampamento. Tendo ouvido a narração e a interpretação desse sonho, Gedeão prostrou-se por terra, voltou ao acampamento israelita e disse: levantai-vos, porque o Senhor vos entregou nas mãos o acampamento dos madianitas. Dividiu os 300 homens em 3 grupos e pôs nas mãos de todos trombetas e ânforas vazias, levando estas dentro uma tocha acesa. Olhai para mim, disse ele, e fazei como eu. Quando eu chegar aos limites do acampamento, fazei o que eu fizer. Tocarei a trombeta com aqueles que me acompanham, e então tocareis também as vossas em volta de todo o acampamento, gritando: pelo Senhor e por Gedeão. Gedeão com seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento no princípio da segunda vigília, quando se rendiam as sentinelas, e começaram a tocar as trombetas, quebrando ao mesmo tempo as ânforas e que tinham na mão. Então os 3 batalhões tocaram também as trombetas e quebraram as ânforas. Tomando as tochas na mão esquerda e as trombetas na direita para tocar, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gedeão. Cada um ficou em seu lugar, ao redor do acampamento. Todo o acampamento se pôs a correr e fugiram, gritando. Os 300 homens continuavam a tocar as trombetas, enquanto, por todo o acampamento, o Senhor fez com que os madianitas voltassem a espada uns contra os outros, e o exército fugiu até Bet-seta, para os lados de Sarera e até os limites de Abel Meula, junto de Tebate. Juntaram-se então aos israelitas as tribos de Neftali e de Aser e todo o Manassés, e perseguiram os madianitas. Gedeão enviou mensageiros por todo o monte de Efraim, para avisar: descei ao encontro dos madianitas e cortai-lhes a passagem das águas até Betibera e até os vales do Jordão. Juntaram-se, pois, os homens de Efraim e ocuparam as passagens até Betibera, e igualmente os vales do Jordão. Tendo capturado 2 chefes madianitas, Oreb e Zebe,
mataram Oreb no rochedo de Oreb, e Zeb no lagar de Zeb, e continuaram a perseguir os madianitas, levando as cabeças de Oreb e de Zeb a Gedeão, no outro lado do Jordão.